Bom, boa noite a todos, boa noite à bancada, boa noite a quem nos assiste agora. Bom, eu acho que é uma grande surpresa. Eu particularmente não acreditava que fosse uma vantagem tão grande, não acreditava também que Falcão pudesse ganhar. Isso porque a gente tem a tradição da Béia, né, que foi uma prefeita, que tem um carisma aí que a gente não pode deixar de reconhecer, mas eu acredito que a Béia, nos últimos dias de campanha, principalmente depois que ela testou positivo para a Covid-19, ficou afastada então das ruas, ela começou a perder força. Depois ela deu algumas entrevistas, algumas falas polêmicas foram compartilhadas nas redes sociais. Ela se recusou a participar do debate da Rádio Jovem Pan, alegando recomendação médica, mas no mesmo dia que ela recusou a participar deste debate, ela foi vista nas ruas fazendo campanha. E no domingo ela foi votar. Então ficou aquela questão, será porque a Béia não participou do debate? Ela não participou do debate porque ela ficou com medo de enfrentar Falcão e também Arnaldo Queiroz? E outra questão também que explica a vitória de Falcão foi a questão das preliminares, porque Falcão começou a fazer seu nome nas redes sociais bem antes das eleições. Ele começou com a onda de lives, aproveitando a questão da pandemia que começou lá em março. Então ele chamou grandes personalidades, fez live, ofereceu nas redes sociais. Se eu não estiver enganado, de todos os candidatos, ele é o que tem o número maior de seguidores no Instagram. Então a internet foi fundamental para a vitória de Luiz Eduardo Falcão. E a questão dele pregar a existência de coronéis na política, mas não apontar nome, foi uma estratégia muito boa. Porque no momento que Arnaldo Queiroz e também o grupo de Elmiro fica ofendido com essa questão, eles se autodeclaram coronéis. Falcão não citou nome, mas parece que a carapuça serviu. Então o eleitor enxergou isso. E também aquela questão de você fazer aquele campeonato de promessa que aconteceu na campanha. De um lado o Arnaldo fala em romper o contrato com a Copasa, do outro lado a Béia fala em dar água de graça. Então virou um campeonato e o público já sabe, o eleitor já sabe, porque tem bom exemplo disso que não deu certo no passado na história de Patos, de promessas que não foram cumpridas. A gente tem a questão também do cenário nacional, porque hoje uma prefeitura, ela não é restrita somente a seu território, não, ela é globalizada, né? Hoje com a internet, tudo que acontece em um município acaba chegando em outros. Um exemplo disso é o caso lá de Colatina, um prefeito super famoso hoje, não se candidatou à reeleição e pegou aquele modelo, um modelo de uma renovação que deu certo. Então o povo apostou assim, vamos colocar uma pessoa jovem lá, vamos colocar um nome que nunca entrou na política e vamos ver se dá certo. Hoje mesmo eu vi nas redes sociais uma pessoa falando a respeito dos vereadores que tem que dar oportunidade a quem realmente nunca esteve em um cargo público. E de certa forma a gente tem que concordar, né? Você aprende mesmo fazendo. Quando você faz uma coisa pela primeira vez, às vezes você tem algum erro, mas você tem a possibilidade de acertar. Eu só espero que os eleitos de agora aprendam nos primeiros meses e acertem nos outros anos subsequentes, porque é 4 anos, então 4 anos dá para aprender, dá para desenvolver e dá para concluir. E outra questão que a gente tem que citar aqui, que a gente pode fazer um paralelo com a eleição de Luiz Eduardo Falcão, é o fato dele participar da escola do Renova BR. Inclusive teve um candidato a vereador que foi eleito aqui em Patos de Minas, que é o Vitor Porto, que participou dessa mesma escola. E aqui a gente tem um dado interessante que aconteceu lá em Paracatu. Um jovem de 23 anos que participou dessa mesma escola foi eleito prefeito, um dos prefeitos mais jovens do Brasil. Então a gente mostra esse movimento, mas eu digo o seguinte, essa tida nova política tem uma chance aí de 4 anos para provar que realmente é a melhor alternativa, porque caso contrário, a velha política, se assim a gente pode dizer assim, mas aí fazendo uma referência aos políticos tradicionais, eles vão voltar com força a partir de 2022, a partir de 2024. E aí a gente tem que citar, caso, por exemplo, o governo Jair Bolsonaro não dê certo e a gente tenha, por exemplo, eventualmente a eleição
talvez de uma pessoa mais alinhada à política tradicional, isso vai refletir também aqui em Patos de Minas no cenário municipal para 2024. Então é uma coisa que ainda está muito recente para a gente analisar. E outra questão que vai ser definidora, eu acho, para o início do governo de Luiz Eduardo Falcão, vai ser a definição do secretariado. Porque a gente fica imaginando aqui, será que ele não vai colocar alguém que já trabalhou na campanha da política dele, da campanha eleitoral? Eu acredito que sim. E qual que vai ser a reação dos eleitores? Porque colocar uma pessoa que trabalhou na campanha, mesmo que tenha uma competência comprovada, pode demonstrar aquela questão da política tradicional, dos conchavos. Então a gente tem que aguardar aí para ver o que vai acontecer. E eu acredito também, Lelis,